orar. Pai, nas tuas mãos eu entrego o presbítero, Senhor Davidson, que irá entregar a tua palavra, que é escudo, que é broquel, que é saúde para as nossas vidas. Aonde estiver um espírito contrário, pensamento contrário, nesta hora seja repreendido em nome de Jesus, e que a tua palavra chegue ao coração dos ouvintes e produza a fé necessária para nós morarmos no céu. É o que eu te peço, usa o teu filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória. Glória. Salve a igreja, porém, que gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Tome seus assentos. Sou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Deus por tudo que Deus fez, está fazendo e ainda há de fazer. Sou grato a Deus por tudo. Traga a bênção do meu pastor Henrique, da missionária Gisa, da minha esposa, pois temos culto em nossas congregações. E quero aqui agradecer ao pastor Eliseu, ao pastor Chico, obrigado pelo convite. Quero agradecer a DCM por todo o carinho e agradecer a Deus por manter essas portas abertas. Parabéns a vocês. São 15 anos. Dá para fazer o baile de debutante. Aí. Deus, ele é maravilhoso. 15 anos de uma igreja que caminha com as portas abertas. Amém? Amém. Vamos ao texto. Sentados, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Quantos aguentam me ouvir alguns minutos? Alguém ainda tem vigor para ouvir a palavra? Posso pregar até meia-noite? A gente que falou que não. Eu sei, está todo mundo cansado, são 3 dias, mas Deus reservou uma porção para nós. Diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Deus abençoe. Sexta-feira estive aqui, eu ouvi o pastor Marcelo, tive uma aula aqui, eu vim para ouvir também. Eu sentei para aprender. Embora Deus tinha me dado um texto, uma mensagem, mas eu vim também para ouvir, para me alimentar. Richard, eu conheço, um grande pregador, grande ministro. Eu tenho certeza que sexta e sábado Deus falou poderosamente a essa igreja. E hoje não será diferente. Eu quero dar um tema, eu quero que você guarde isso, porque Deus ardeu isso aqui, presbítero Alisson, no meu coração, quando eu fui chamado para ministrar. E o tema é o encontro cerimonial. E isso é interessante porque o louvor que o grupo louvou foi um encontro do noivo. E fora isso tem o louvor dos portões celestiais. Nós vamos aprender tudo isso em apenas alguns minutos. Porque encontro é algo que você fica de frente para outra pessoa, algo que você marca com alguém, está diante da pessoa. Cerimonial é alguém que organiza a festa, alguém que está apto, ou cerimonialista, ele está apto a fazer uma organização, sendo que o cerimonialista organiza toda a festa debaixo de uma palavra. Em eventos, e nós gostamos disso, eventos de casamento, o cerimonialista organiza o casamento debaixo da palavra da noiva, não é do noivo, é da noiva, porque a noiva se preocupa com detalhes.
e o noivo se preocupa como vai pagar. A noiva é detalhista, o noivo só quer pagar. Sendo que a noiva dá uma ordem ao cerimonialista, e quando ela dá essa ordem, ela vai dizer: por final, eu não quero que nada saia do controle. E isso nós vamos entender. Vocês entenderam isso até aqui? Amém? Amém. Então o encontro é estar diante de uma pessoa. Cerimonial é alguém que organiza tudo. Sendo que os seres humanos, as pessoas, nós gostamos muito de encontro. Nós somos pessoas que marcamos bastante encontro. Lembra você que quando você começou a namorar, no tempo que não havia celular, no tempo que era de cartas, eu sou desse tempo, quantas cartas eu não mandei? No tempo da escola, quando tinha uma bala que vinha uma frase maravilhosa, e vinha escrito: eu amo você. Só que é interessante, tem gente dando risada, porque é o povo que participou disso. É interessante, pastores, que a gente pegava essa bala, amigos, pedia: me dá uma bala, que era o tempo em que todo mundo não tinha medo de nada, até tomava na sua boca pirulito, colocava na sua própria boca, e depois outro vinha e assim iria passando. Mas essa bala, ela era maravilhosa, porque para todos os homens, ele andava com 2 bolsos, um bolso com apenas 2 balas com uma frase, e o outro com aquela bala que era 1 centavo. Você pegava 5 centavos de bala, vinha um punhado, para quando os amigos pedissem, você falava: toma essa aqui. Mas quando a menina que você gostasse pedisse, você tirava que tinha uma frase: toma essa. E a frase era essa, pastor Eliseu: eu te amo. Quando começou as cartas, o vigor das cartas, todo mundo começava a declarar. E era interessante que nós fazia de um amigo ou uma amiga o pombo correio, porque a vergonha batia em nós. E marcávamos, missionária Ruth, para nós que somos um pouco antigos, marcávamos na escola e dizíamos assim: te encontramos atrás da escola, te encontramos na quadra, ou te encontramos no recreio. Só que esse encontro não era apenas um encontro, porque todo mundo via. E encontro, pastor Eliseu, é um encontro onde é só você e a pessoa. Só que todo encontro marcado por todos os seres humanos pode ser frustrado. Por quê? Quando chegou a era do Orkut, nós conversávamos e as pessoas colocavam uma foto meio que apagada, distinta. Para a geração mais nova do ano de 2000 para frente, 2005, não vai lembrar do Orkut. Mas é interessante que para os mais velhos, nós lembramos de quando nós trocávamos uma mensagem e falávamos para ela: vamos nos ver, e a mesma pessoa respondia: vamos. Só que quando nós chegávamos em tal determinado local onde estava a pessoa, nós nos deparávamos com a falta de palavra. Porque quem escreve de um lado de uma tela não consegue decifrar frente a frente. Não consegue. E algumas pessoas se frustravam por isso. Porque naquele tempo existiam pessoas exigentes, pessoas que olhariam para o Davidson e falariam: sem dente eu não quero. Pessoa careca, muito menos. Se não houver uma beleza, eu não quero. Só que Deus, ele é maravilhoso, porque isso é a prática do homem. E quando Deus, em 1 Samuel, vai olhar que a prática do homem ainda continua, porque o homem gosta de julgar por fora, mostrar e falar: é bonito por fora, então serve, é bonita por fora, então dá. Só que aí Deus vai quebrar o protocolo presbiteral
ou tem cabelo crespo, ser branco, ser negro, o que eu estou olhando é o coração voltado para trabalhar. As pessoas marcam um encontro, e desse encontro, para os antigos, ele era um encontro maravilhoso, porque não havia-se essa pegação que a geração Z tem. Porque o encontro dessa geração mais nova é aquele encontro: eu vou te pegar hoje, vou te pegar amanhã. Mas antigamente, eu tenho 30 anos, eu passei por isso. Era um encontro em que o homem sorria tanto e não tinha palavras, e pegava na mão com uma vergonha. Na hora de pedir o pai da menina em namoro, que era um dos maiores desafios, era o maior encontro, eu ou alguns homens sentavam com seu próprio pai e perguntavam: pai, como foi para o Senhor pedir a mãe em namoro? Parece que a mãe nem está nessa reunião e ela ouve: calma aí, meu filho, antes de seu pai falar, eu preciso me pronunciar. E a mãe dizia: seu pai? Esse aí ficava mais vermelho do que a tinta na parede ou a tinta do piso. Ele começava a tremer. E isso porque quando ele bateu na porta da minha casa, que ele encontrou com o meu pai, o sono dele, o queixo dele caiu. Ele nem olhava para cima, olhava para baixo. Um homem que nem meu pai, elevando os olhos deles, olhava, minha mãe dizendo, olhava para o sogro, ficava vermelho igual um pimentão, tremia. Um homem de uma boa oratória, gaguejava. Um homem que tinha até mesmo ensaiado em casa para pedir ela, não lembrava de nenhuma palavra. E é interessante que naquele tempo, todo mundo aqui conhece, que o pai da menina fazia uma frase que chocava a nossa realidade. E a frase é: quais são os seus planos para com a minha filha? Todos os homens, quem passou por isso aqui, deve lembrar. Você vai dizer: meu plano? É agora que eu vou sobressair sobre isso. Meu plano é namorar, noivar, casar e ter uma linda família. Aí parece que o pai da menina já vinha com uma outra frase. Ele vai falar isso, e ele vai falar: em quanto tempo você tira minha filha de dentro da casa? Aí o jovem coçava a cabeça e acabava-se a palavra. Aí o pai da menina falava: porque eu, quando fui pedir ela em namoro, sentei na sala e o pai dela não perguntou nada, só mandou me estender a mão e contou os calos da minha mão. Porque se não houvesse calo na mão, não era digno de tirar nenhuma menina de dentro de casa. Porque quem fosse tirar, tinha que manter o sustento que o pai mantinha. E isso é maravilhoso. Só que as pessoas se frustravam nisso, porque elas viam e chegava um tempo que o namoro não era igual hoje, das pessoas dadas, das pessoas que se distribuíam. O namoro de antigamente era sentado e ficava um ou outro com vergonha. Melhor, e o pai sentado na sala. Para pegar na mão de uma menina era algo difícil, porque a nossa mente não processava a alegria que nosso coração sentia de ter alguém do lado. Só que a geração de hoje em dia, ela não conta para o pai, ela não conta para a mãe, ela pega as coisas dela escondida, vai morar com o cara, quebra a cabeça e vem bater de novo na porta da mãe dizendo: estou arrependida do que eu fiz. Só que a maioria das vezes, eu não estou julgando, a maioria das vezes volta grávida de um relacionamento frustrado e quer culpar o pai e a mãe pelo erro que ela cometeu ou ele cometeu. Só que eu tenho algo para dizer para alguém: o erro não é de pai, o erro não é da mãe, o erro não é de pastor que deixou de instruir
algumas pessoas se frustram com alguns encontros. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, alguém está voltando alguns anos atrás e vai dizer, é verdade. Eu já me frustrei. Eu já chorei tanto que se eu torcesse o meu travesseiro, tinha mais água do que a máquina de lavar. Eu já cheguei a me iludir tanto com tantos encontros que eu já não tenho mais expectativas de ter um novo encontro. Isso é os seres humanos. Saindo da minha linha introdutória e agora que eu começo a pregar. Só que Deus é especialista, Lucas, em encontro. E Ele é um dos maiores que gosta de promover encontros. E o encontro de Deus é extraordinário. Porque Ele não vai esperar você colocar a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume, alisar o cabelo e colocar a melhor maquiagem. Não, porque o maior interessado em marcar encontro foi Deus. Prova. Agora, 9h17, está todo mundo aqui num encontro. E esse encontro não é para ouvir o pregador, não era para ver o grupo de coreografia, mas esse encontro era para ouvir a voz de Deus. E Deus sendo um dos maiores que marca encontro, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, que Ele descia na alvorada do dia, e alguém estava trabalhando, mas tinha um lugar específico, porque para os seres humanos, os encontros são marcados em shoppings, motéis, hotéis, em lugares onde quase ninguém vê cinemas. Mas o maior encontro que Deus pode marcar com alguém é quando alguém está no quarto, trancado, chorando, triste, angustiado, ou aqui dentro da igreja, dentro de uma balada, porque Deus não se pergunta, ou melhor dizendo, Deus, Ele não tem problema com algum lugar. Pelo contrário, são as pessoas que escolhem lugares errados, mas mesmo estando em lugares errados, Deus está marcando algum encontro com algumas pessoas. Só que para Adão é diferente. O local do encontro é chamado de Jardim do Éden. E aqui nós vamos dar uma viagem agora maravilhosa. Aleluia! Adão, como todos os homens, tinha um trabalho que não suava. Um trabalho muito fácil. E o trabalho era dar nome aos animais. Como ele deu nome aos peixes, eu não sei. Talvez os peixes, por serem mais obedientes, quando Adão chegava na beira de rio, o sopro da voz de Deus ia até o mais profundo e dizia: sobe para ganhar um novo nome. Sobe para ser identificado, não por qualquer espécie, mas por um nome. Só que quando chegava ao entardecer, Deus deixava os anjos nos céus, continuando com o louvor, e Ele descia. E a descida de Deus era extraordinária, porque não era Adão que chegava primeiro, era o próprio Deus. Imagine comigo agora, como se fosse hoje, no entardecer, você vê o céu ficar todo laranjado, você dizer: Ele já chegou no local de encontro, Ele já está lá. E você está chegando na tua casa, passa pelo local de encontro, presbítero Alisson, que é o local onde você conversa com Deus, e chega na sala e fala: a sala é melhor. Pega o celular e Deus está lá. Vem. E você: não, a minissérie é melhor. Só que naquele tempo, quando o céu ficava laranjado com a cor de fogo, Adão dizia: Ele já está lá. Então, por Ele estar lá, animais voltem, porque amanhã eu continuo a trabalhar.
porque agora o meu tempo é dele, meu tempo é com ele, é para ele que eu tenho que estar agora. Aí Adão vai, Deus pergunta, Deus fala, eles conversam, a Bíblia não narra quanto tempo, quantos minutos, mas eu creio que era uma conversa maravilhosa, era uma conversa diferenciada, porque quando Deus descia, ele já tinha marcado o encontro com a criatura, e a criatura ficava frente a frente com Deus. Só que em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus vai descer. Só que, pastores, pastora Shirley, quando Deus desceu, Deus espera alguns minutos e ele grita: Adão, Adão, cadê você? E missionária Ruth, o pior problema de frustração é quando alguém marca algo com você e você não aparece. É quando alguém marca algo com uma igreja e a igreja não vem. E Deus, no mesmo local, começa a gritar. E quando eu li Gênesis capítulo 3, versículo 8, eu sempre tinha na minha cabeça que Deus andou no jardim. Não. Quem andou foi a voz de Deus. Deus bradou: Adão! E a voz correu pelo jardim. Deus gritou: Adão! E a voz corria pelo jardim. Chegou ao ponto, presbítero Alisson, que a voz de baixo atrás do arbusto bateu no ouvido de Adão. E Adão começou a aparecer: estou aqui. E aqui é maravilhoso porque quando Adão aparece, ele vai dizer: ouvi a tua voz e temi. Por quê? Porque eu estava nu. Você vê aqui que Deus não questionou. Está lá no texto. Deus não questionou. A pergunta de Deus foi: comeste do fruto que eu ordenei não comer? E aqui é interessante, missionária Ruth, doeu na minha alma quando eu li isso, eu chorei. Porque nós colocamos a culpa no erro de outras pessoas. Eu saí da igreja por causa do pastor que não me deu atenção. Eu saí da igreja por causa do círculo de oração que não queria saber de mim. Não, pelo contrário. É porque eu saí, é porque eu cometi algo do lado de fora e não me encaixo mais no meio do grupo. E eu prefiro colocar a culpa em quem estava do meu lado. Adão disse: foi a mulher. Aí a mulher disse: não foi eu, foi a serpente. Só que aqui todo mundo entende. É pedido perdão, Deus dá uma sentença, porque os pecados são perdoados, mas algo acontecerá. Ninguém foge do que Deus tem projetado para alguém, porque a Bíblia vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Só que tem gente que prefere ter encontro com o pecado do que ter encontro com a graça. Vou correr, já não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo. Aleluia. E como eu disse, Deus é especialista em marcar encontros. Prova tudo na Bíblia, prova. Deus teve um encontro com Jacó, quando Jacó deita sua cabeça sobre uma pedra e sonha com uma escada, anjo descendo e subindo. Deus teve encontro com Josafá, no meio da peleja, no meio da congregação. Deus faz o espírito dele descer e um profeta vem baixando até Josafá. Deus teve encontro com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Deus teve encontro com Daniel dentro da cova. Deus teve encontro com Isaías no momento de lágrimas, de dor, porque alguém morreu. E Deus teve um encontro com ele, porque o local que Isaías achou que poderia chorar era o local em que Deus tinha reservado para o encontrar. E Deus mostra o que tem dentro do céu. Deus teve um encontro com vários discípulos, vários profetas. Deus teve um encontro com alguém no meio do vale de ossos secos e falou para este alguém: profetiza e você verá o que vai acontecer.
Porque Deus é o maior especialista em marcar encontros. Deus, se Deus é o maior especialista em marcar encontros, por que eu choro tanto? Por que todas as vezes que eu vou orar a Ele, eu me lamento, eu me questiono? Porque todo questionamento, se você não parar e fechar a tua boca, não tem como você ouvir a voz de quem está lá. Tem gente que questiona demais no Senhor. Deus, por que isso? E não dá tempo de Deus falar. Deus, por que aquilo? E não dá tempo de Deus se pronunciar. Não é que alguém quer te forçar a Deus, mas Deus gosta de marcar encontros. Livro de Atos, capítulo 9. Tem alguém fugindo para matar, melhor dizendo, no caminho de Damasco, para poder matar alguns cristãos. E Deus teve que descer para marcar o encontro com Saulo, para torná-lo um pregador do Evangelho. Aleluia. Só que tudo tem a ver com o livro que você está pregando. Tudo. Porque todo casamento, e eu pego um gancho no testemunho que a irmã falou sobre o chá de bebê dela, ela organizou tudo. Colocou as mesas, pagou as pessoas, e para todo mundo que faz uma festa, não quer ver ninguém em pé. Só que é interessante, porque Deus teve encontro com algumas pessoas no Velho Testamento, e no Novo Testamento quem está tendo encontro é Jesus. Jesus desce na terra, tem um encontro com o povo, e alguém vai olhar e vai dizer: todo o encontro que eu tenho com Ele é só por minha necessidade, não é para alcançar a graça. Porque se eu tiver um encontro com Ele, eu só sou curado. E quem vai em busca da cura vai ser curado, mas quem vai em busca de salvação vai ser libertado. E poucos querem salvação. Eu quero cura, eu quero apenas um milagre. Porém, Jesus não despreza nenhum encontro. E é interessante que um dos maiores encontros com Jesus é no Getsemane, quando ele leva Pedro, Tiago e João, e ele está orando, suando suas lágrimas, e vertendo-se o seu suor em gotas de sangue. E quando ele vai descer, ele vai dizer: não consegues vigiar por 1 hora enquanto eu oro? Porém, tudo vai acontecer no caminho do Gólgota, quando Jesus vai ser crucificado. Só que toda pessoa que se preocupa num encontro cerimonial, ela tem que organizar a festa, ela tem que organizar o ambiente, tem que organizar o local, porque nenhuma festa pode ser desorganizada. E Jesus é maravilhoso em organizações. Deus, Ele é perfeito no encontro, e Jesus maravilhoso em organizações. Prova nas Sagradas Escrituras, provo, pois quando Jesus estava para morrer, Ele teve um encontro com seus discípulos, e Ele falou: eu vou para o Pai vos preparar morada. Ou seja, eu estou indo para o céu organizar o ambiente aonde vocês vão estar. Só que tem um detalhe: enquanto eu organizo lá, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador. Então aqui nós vemos, Deus é especialista em marcar encontro, e Jesus é especialista em organização. E o Espírito Santo é especialista em intercessões. Porque quando eu estou abatido, quando eu estou angustiado, o Espírito Santo está lá. Deus, ela não aguenta mais, mas marca mais um encontro com ela. Aí quando Deus desce, aí alguém grita dentro da casa: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí era o Espírito Santo dizendo: vamos lá, porque lá tem alegria. Vamos lá, porque lá tem felicidade. Vamos lá, porque todo choro do lado de fora da casa se torna
E aqui você vai começar a entender. Porque estou desfechando a mensagem já. Todo casamento, ele é composto pelas madrinhas, pelos padrinhos, pela aliança, e o noivo fica até a frente esperando. E ele está esperando para ver o encontro cerimonial. Só que a espera dele, pastor Achille, é uma espera agonizante, porque ele dentro da igreja ele consegue ver todos os convidados. Só que quando a noiva chega no carro, as portas da igreja se fecham. Porque revelar como a noiva está vestida antes de ela entrar dentro da igreja quebra protocolos. Porque ele vai dizer, eu já estou vendo. Só que com as portas fechadas, quando ela se abre, o noivo não aguenta em lágrimas. Porque na cabeça de todo homem que já casou, sabe disso, vai começar a dizer como ela está linda. E como eu gostaria de gritar isso aqui. Só que as lágrimas, presbítero Alisson, toma de conta do sentimento. Então todo mundo se coloca de pé. E quando todo mundo se coloca de pé, começa a tocar as músicas para a entrada. E uma das principais que nós conhecemos é a marcha nupcial, aonde está todo mundo querendo ver. Eu estou vendo um noivo com terno bege, com terno preto, azul, lilás ou roxo. Mas eu quero saber como é o vestido da noiva. Ninguém está preocupado em querer ver a noiva, mas é como é o vestido da noiva. E toda mulher que tem o vestido de noiva, o vestido não é azul, o vestido não é preto, o vestido tem adornos e ele é branco. E alguém, quando vê ela, alguém pode dizer, ela está irreconhecível, porque conhecia ela de um jeito, mas a entrada dela está extraordinária. E outros que estão vendo estão dizendo, eu não vejo a hora de acontecer comigo. Só que o livro de Apocalipse seria muito maravilhoso, porque Deus está preparando. E esse preparo, João vai nos mostrar que esse preparo tem uma igreja, tem um salão. E é interessante que para chegar no salão, nós caminharemos por ruas de ouro. Olharemos a decoração, muros de jaspe. Olharemos no meio dessa caminhada, pastora Shirley, e veremos uma árvore e ouviremos um barulho de água. Estamos caminhando, estamos chegando num encontro cerimonial. Só que de repente nós vamos se deparar com um portão. E alguém vai dizer, está fechado. Eu vou perder a melhor parte. Se coloca de pé. Eu falei que seria rápido. Estou encurtando toda a mensagem. Para me fazer uma volta, segura um pouquinho, pai. Porque todo mundo conhece de casamento, de festa. Sabe que as portas da igreja ficam fechadas, pastor Eliseu. E eu quero que você agora comece a imaginar essa cena. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. A noiva já está com seu vestido adornado, um vestido branco, com os olhos fechados. Imagine comigo essa cena. Eu quero que você imagine, porque nós vamos entrar no céu desta maneira. E de repente nós estamos vendo um portão. Só que do outro lado está tendo uma marcha nupcial. Pode soltar a sonoplasta. E essa marcha está tocando os nossos corações. Elebai, obrigado, Jesus. E de repente os portões vão se abrindo. E quem nos recebe? O cerimonialista dizendo: entrais benditos de meu Pai.
com a sua lamparina, está gritando: já estou vendo o meu noivo, já estou vendo o meu noivo, os anjos tocando as trombetas, a trombeta está soando, a porta do céu está aberta. Segura sua face, segura, de olhos fechados. Entramos no ambiente do céu. Imagine agora você caminhando e vendo toda a decoração, que nem num casamento, vendo anjos adorando, vendo a alegria de alguns dizendo: ela entrou, ela chegou, ele está aqui, e você ouvindo o seu nome soar: Davidson, Alisson, entra, entra, eis que o noivo vem, eis que o noivo vem, se prepara para trocar as vestes terrenas para ficar com a veste espiritual. São 15 anos e Deus troca as vestes dessa igreja. Se prepara, a igreja do Senhor, a TCM, pois teremos um encontro cerimonial com quem? Com aquele que não nos frustra, com aquele que não nos abandona, com aquele que não nos deixa só. Com quem? Com Deus Todo-Poderoso. Se prepara, porque esse culto vai marcar a história de alguém. Alguém vai ter um encontro com Cristo. Alguém vai ter um encontro com Deus. Se prepara, porque Deus é especialista em encontros. Jesus é especialista em organização, e o Espírito Santo em intercessão. Deus está marcando o encontro com a TCM, e a mesma voz que ecoou no Jardim do Éden ecoa sobre este bairro, dizendo: está na hora de voltar, está na hora de voltar, está na hora de voltar. Feche os olhos e eu oro agora. Deus, te agradeço por essa mensagem, pois entramos e entendemos que o Senhor nos encontrou. E se houver alguém aqui, meu Pai,